Tem muita gente que fala de alimentação, tem muita gente que diz que conhece alimentação, mas a gente não está conhecendo nem a alimentação da gente, de que lá a alimentação do trinca-ferro Mansarrão, do trinca-ferro de Criatório. É uma coisa que a gente precisa meditar, porque se eu não conheço a minha própria alimentação, como que eu vou construir uma alimentação para o meu pássaro? E quando eu falo isso, tem gente que pensa que é brincadeira. Tem gente que pensa que eu que crio trinca-ferro, você que cria trinca-ferro, a gente não precisa saber disso. E claro que a gente precisa saber disso. Muitos alimentos possuem fibras. E essas fibras, elas são essenciais para a vida humana e também para a vida dos bichos. Todos os seres da Terra precisam de fibra. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma ajuda para os criadores de Mansarrão, já que há muito tempo eles foram abandonados, já que há muito tempo eles são chamados de traficantes, de vagabundo e outras coisas mais que vocês sabem que não convém eu ficar falando aqui. Então, aqui, a partir desse momento, eu vou pedir a você para pegar um papel, uma caneta, o que você puder, porque vai ser importante você estar sempre anotando o que eu vou trazer para você aqui, que vai servir de uma ordem maior, principalmente para os que são iniciantes e também para os que há muito tempo deixaram de criar trinca-ferro. Então, muitos alimentos possuem fibras, como cereais, como leguminosas, e a gente tem que saber o que é isso. Eu tenho que saber o que é um cereal, eu tenho que saber o que é uma leguminosa, eu tenho que saber o que é frutas, eu tenho que saber o que é sementes, eu tenho que saber o que é hortaliças. Isso é muito importante, porque eu vejo essa dificuldade na hora que você fala que tem que servir um alimento para o trinca-ferro. Na hora que você fala para mim assim, que qual é a fruta que eu posso colocar, qual é o alimento que eu posso colocar. Então, eu vim trazer para vocês 5 alimentos que têm fibra, que são importantes nesse período. E a gente tem aí cereais, né? É importante a gente conhecer, a tabela já vai iniciando com os cereais, porque tem muita gente que não sabe o que é um cereal. Então, é importante você saber que a fibra, ela está presente dentro dessas quantidades de alimentos que eu vou citar aqui. Como eu disse para você, a fibra está presente em cereais, ela está presente em leguminosas, ela está presente em frutas, ela está presente em verduras, em sementes, em hortaliças. E quando a gente fala de algumas coisas que tem fibra, a gente está falando do arroz integral, a gente está falando da aveia, da cevada, do milho, tá, pessoal? O milho é muito importante, tá? Você sabe que fibras, elas são importantes e elas estão dentro desse alimento. São alimentos que são para seres humanos, por exemplo, o arroz integral, a aveia serve para o trinca-ferro também, a cevada também serve para o trinca-ferro também, como para os seres humanos, tá? São muito importantes. Então você consegue dar aí um bom potinho de cevada, um bom potinho aí de cereais para o seu trinca-ferro. E é importante você entender que os cereais não são só porque é bom para mim, eu devo entregar para o pássaro. Às vezes, uma pequena quantidade de cereais pode ajudar. E os cereais, como são fortes, vão fazer a sua parte. Mas as fibras, no caso do trinca-ferro Mansarrão, do pássaro que você tem em casa, já que eu não vou dar para o meu trinca-ferro feijão, não vou dar grão de bico, eu não vou dar lentilha, eu não vou dar ervilha, tá? Eu não vou dar quinoa, essas coisas também possuem fibra. Mas a fibra que eu tanto falo para vocês, ela está dentro de processos que eu vou citar para você e que vai fortalecer o seu pássaro. Pensa bem comigo.
um ser humano precisa de 50 gramas de fibra todos os dias. Você pode encher uma travessa de folhas e você, às vezes, não vai conseguir esses 50 gramas de fibra todos os dias. Então, a gente vai encontrar fibra no mamão, a gente vai encontrar fibra no abacaxi, a gente vai encontrar fibra nas goiabas, a gente vai precisar de fibra que tem na pera, na banana, na laranja, no morango. Só aqui eu já consegui uma casada fantástica, né? Um mamão de vez com abacaxi, a goiaba com a pera, a banana com a laranja e o morango eu posso servir sozinho. Agora, será que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, alguém se preocupou em pegar uma caneta, um papel para poder anotar? Vou falar de novo porque talvez alguém não conseguiu. E a gente vai encontrar essa fibra que é boa para os nossos pássaros e também para os seres humanos no mamão, no abacaxi. Você vai encontrar essas fibras na goiaba, na pera, na banana, na laranja, no morango. Cara, amanhã é segunda-feira. Você já pode sair lá no sacolão e lembre-se, nunca compre isso para o pássaro, a não ser que você viva sozinho, a não ser que você não tenha ninguém. Compre para a sua família. É importante você entender que essas são frutas que possuem fibra, que é o mamão, o abacaxi, a goiaba, a pera, a banana, a laranja, o morango. Essas são as frutas que possuem fibra. Essas frutas podem ajudar tanto na parte intestinal, também no que se diz respeito à saúde do pássaro e também as coisas que são necessárias para que ele se mantenha de pé com firmeza. As verduras, elas são muito importantes. E quando a gente fala de verdura, a gente não está só falando de alimentação. A gente está falando de coisas que compõem, que vão ajudar, que vão agregar, que vão fortalecer o seu pássaro mansarrão, também nos períodos aonde ele precisar de se alimentar mais, que é agora o período de muda. O período de muda é um período onde o pássaro fica muito fraco e ele precisa de algumas verduras que vão fazer a diferença. E eu costumo dizer que o alface, ele é muito bom. Antigamente não poderíamos dar alface, porque o alface, ele deixava o pássaro sonolento, ele deixava o pássaro mais devagar, ele deixava o pássaro mais frio, mais fraco, mais flácido. E isso era uma mentira. O alface, ele é rico em fibras e ele é necessário, sim, na alimentação dos pássaros, principalmente dos trinca-ferros, dos sanhaços, do sabiá, entendeu? E de outros pássaros que possam se chegar à fibra. Olha, o brócolis, ele é muito bom, tá? Ele tem a fibra que seu pássaro precisa, a couve, a chicória, o quiabo, a cenoura, o tomate, a cenoura, o tomate, o pimentão, eles têm muita fibra. E de tudo que eu estou falando aqui, já está dando para fazer uma mexida. Sim, com certeza. Alface, brócolis, couve, chicória, cenoura, tomate, pimentão, olha, fazem aí e dão para o seu pássaro o retrospecto que ele precisa. Você está vendo que não é só ração, né? Está vendo que não é só por ração. Você também tem que ter toda uma tabela alimentar, e essa tabela alimentar ela tem que estar por dentro das necessidades do seu pássaro. Se eu falo que a alface é bom, é porque eu dou para o meu come, eu coloco um pedaço pequeno, ele devora. O brócolis também, o meu trinca-ferro arrebenta, a couve, a chicória, o quiabo. Tem muita gente que não sabia, vem trazendo já tem muitos anos atrás, dizendo que o quiabo seria muito bom, e hoje já tem pessoas que oferecem o quiabo. A cenoura, você pode oferecer ralada, você pode oferecer
a cenoura em pedaços e o pimentão. Pimentão, como eu disse, né? Todo pimentão, ele é diferenciado. O pimentão, a pimenta, ela sem dúvida faz um diferencial muito grande. Então posso casar sim alface com brócolis, couve com chicória, quiabo com cenoura, tomate com pimentão. São casadas importantes que fazem toda a diferença. Outros alimentos, entendeu? Possuem também a fibra, que é sem dúvida principal combustível na saúde dos nossos pássaros. É muito importante saber que as fibras, elas são aquelas que vão dar saúde intestinal. O que adianta você ficar falando para mim que o passarinho está fazendo um cocô fedorento, que ele está cagando mais água do que alimento? Mas eu duvido se dentro dos padrões que eu trouxe aqui, será que alguém oferece uma alimentação próxima a essa que eu citei aqui? Olha, o controle de peso e prevenção nessas condições ficam muito fáceis de se cuidar. Seu pássaro não vai engordar, porque é difícil isso acontecer e é quase impossível. Geralmente o pássaro, quando acontece isso, ele está doente, entendeu? E para poder, pessoal, aumentar a ingestão de fibras, é importante você dar frutas com casca, tá, pessoal? Vejo gente tirando casca da maçã para servir para o trinca-ferro. Aonde já se viu isso? Tirar a casca da maçã para poder servir ao pássaro. Isso aí, sem dúvida, vai acabar estragando seu pássaro e não vai passar a fibra necessária para a saúde dele. Lembre-se, as fibras do seu pássaro, elas vão trabalhar na saúde intestinal, no controle do peso, tá, pessoal? E vão ajudar também na eficiência, quando você aumenta o consumo de hortaliças. Por exemplo, a banana. A banana, ela é uma fruta com alto teor de fibras, especialmente, pessoal, a pectina, que contribui para a digestão, para o funcionamento melhor do intestino. Ela também, pessoal, ela também é uma fonte de potássio. Então, quando você está dando a banana para o seu trinca-ferro, é claro que o trinca-ferro não vai pegar todas as bananas, mas em especial ofereça para ele a banana da terra. Essa tem a qualidade que ele gosta. Às vezes o trinca-ferro, ele vai ter uma dificuldade maior, muito grande, em pegar uma banana prata, em pegar uma banana nanica. Mas quando você oferece, por exemplo, o brócolis ele pega com facilidade. Por quê? Ah, meu amigo, ele tem nutrientes essenciais, muitas fibras. E olha, ele sem dúvida vai tirar ele vai tirar essa ansiedade, vai dar saciedade para o seu pássaro. Esse negócio do passarinho está cantando e está na vasilha de comida, está cantando e está na vasilha de comida, o alimento que eu estou oferecendo para ele não está suficiente. Esse pássaro, muitas vezes, ele pode estar buscando isso e na ração não acha fonte de recurso que possa dar para ele a qualidade que ele precisa na alimentação. Ou seja, o passarinho come e não mata a fome. A maçã, uma fruta rica em fibras, e olha, contribui para a regulação do trânsito intestinal e ajuda a controlar o colesterol. Além disso, é excelente fonte de vitaminas e antioxidantes. Quer dizer, a maçã, além de ajudar na muda de bico, ajudar no funcionamento intestinal do seu pássaro, ela também tem antioxidantes que não vão deixar o seu pássaro adoecer, não vão deixar o seu pássaro ter problemas de saúde, vão ajudar bastante o seu pássaro a ter desenvolvimento,
principalmente dentro da gaiola e na qualidade de vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que adianta, meu pássaro, ter toda essa alimentação e a gaiola ser suja? Não adianta. O que adianta o meu passarinho, ele se alimentar de toda essa fibra? O que adianta? Não adianta nada. O pêssego é uma fruta doce, que tem fibras, tá, pessoal? E ela também vai ajudar no trato intestinal, na digestão saudável do seu pássaro. Sem contar que o pêssego também tem uma quantidade de vitamina C muito grande. Lembre-se, nosso organismo e o organismo dos animais não fornecem, não produzem vitamina C. Seu pássaro vai ficar num trato muito especial, não vai ficar doente, não vai ter mais aquele cocôzinho fedido que você fala. Ele vai estar com as penas muito mais bonitas, muito mais saudáveis e com uma qualidade que de longe se percebe. Bom, se você está aí do outro lado, se você dá uma alimentação dessa, então quero deixar a nota 10 para você.